Diz assim as Escrituras: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também os fará. Amém? Conhecemos bem o contexto da vida do apóstolo Paulo e conhecemos bem o contexto da ida dele à região de Tessalônica. Em Tessalônica, o apóstolo Paulo passou por muitas aflições. Nós sabemos que ele ficou arrazoando sobre a Escritura por 3 sábados incessantemente ali, procurando uma sinagoga para falar e demonstrar que o Jesus das profecias, que Jesus estava nas profecias do Antigo Testamento, que através de um bom exame pela ótica de todo o ministério de Cristo, pela ótica da boa interpretação, poderia ser extraído do Antigo Testamento das profecias a respeito de Jesus, que aquelas profecias a respeito do Messias tinham se cumprido em Jesus. Sabemos que ele ficou 3 sábados ali pregando sobre o Cristo. E sabemos que por causa dessa pregação, muitos gentios que visitavam as sinagogas naquela região se converteram. Não só gentios que visitavam as sinagogas, mas também muitas mulheres que iam nas sinagogas se converteram com a pregação de Paulo e de Silas. Sabemos também que depois daquela pregação, muitos judeus ficaram revoltados com o que Paulo estava fazendo naquela região, porque muitos estavam se convertendo, e para o judaísmo isso não era bom, porque isso era uma ameaça ao judaísmo, uma nova religião vinda do judaísmo, fazendo bastante convertidos. E os judeus não ficaram felizes com essas notícias, então os judeus se reuniram e foram até as autoridades da cidade para ir contra Paulo e Silas. Só que indo até a casa de um convertido chamado por nome Jason, não encontraram Paulo e Silas ali. Então arrastaram aquele homem para o meio da cidade para ir contra a vida daquele homem. Só que conseguiram libertar aquele homem por causa do pagamento de uma fiança. Isso a gente vê no desenvolvimento do capítulo 17 de Atos. Isto posto, depois de todo esse contexto da ida do apóstolo Paulo à igreja, a região de Tessalônica, e a constituição da igreja ali naquela região, a igreja constituída ali, ela foi desenvolvida com muito pesar e muito sofrimento, muitas tribulações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já tinha o cristianismo já tinha sofrido investidas logo no seu começo naquela região. Só que o apóstolo Paulo sabia do amor e da fidelidade daquela igreja que foi constituída ali através da pregação dele e de Silas. Então o apóstolo Paulo, se retirar daquela região, chegando à região de Corinto, ele vai escrever
a carta mais antiga que nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é a carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses. Principalmente a primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo que nós temos do Antigo Testamento, junto com a carta aos Gálatas. Sabendo desse contexto, irmãos, nós sabemos um pouco sobre essa igreja, o que essa igreja fazia e por que Paulo escreveu para essa igreja. O apóstolo Paulo, nos 2 primeiros capítulos, enaltece a fé dessa igreja. Ele fala da disposição que essa igreja tinha para suportar todo o sofrimento por amor de Cristo. Ele sabia que na inauguração, na constituição dessa igreja ali naquela região, a igreja já haveria de passar por muitas tribulações, e o apóstolo Paulo sabia do amor que aquela igreja tinha e da fidelidade que aquela igreja tinha para com Deus. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo diz que essa igreja tinha uma fé operosa. Ele fala que o evangelho ali não foi só demonstrado em palavras, mas em poder, em dunamis. Aquela igreja tinha uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza na esperança do Senhor Jesus Cristo, de como eles eram exemplos da conversão dessa igreja dos ídolos a Deus. Aquela região sofria com muita idolatria, principalmente a prostituição, que ele vai tratar nessa carta também. Aquela igreja era uma igreja de constituição grega, logo era uma constituição de muito paganismo, muita idolatria, muita adoração aos deuses gregos, aos deuses pagãos. E o apóstolo Paulo louvava aquela igreja porque aquela igreja era constituída de pessoas que tinham largado a idolatria e se rendido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse nome que ele tinha arrazoado durante 3 sábados na sinagoga para demonstrar que o Messias era o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, ele vai dizer que diante das exortações que eles receberam como palavras de Deus para a vida deles. Eles receberam não como palavras de homens, não como palavras de uma pessoa qualquer, mas do próprio Deus. A palavra que era pregada por Paulo era uma palavra do próprio Deus. Isso é interessante porque muitas vezes a palavra que é pregada as pessoas não aceitam, e ao ponto que as pessoas não aceitam, elas são insubmissas, e as pessoas não recebem a palavra de Deus como se fosse o próprio Deus, não, mas como se fosse homens, e por isso se entristecem e saem da igreja. Quantos testemunhos nós não vemos de pessoas que não param em igreja nenhuma? Elas estão sempre pulando de galho em galho, ela não para em igreja nenhuma. Por quê? Porque ela está visando a homens e não visando ao Deus, que é Ele que traz a palavra à igreja. Hoje, por exemplo, não sou eu que... as palavras que saem da minha boca, elas têm que ser examinadas para ver se está de acordo com a palavra de Deus. E se está de acordo com a palavra de Deus, é as palavras do próprio Deus aqui. E sendo a palavra do próprio Deus, nós temos que ter total submissão. É isso que os homens guerreiam tanto. Os homens não gostam de ter submissão à palavra de Deus, por isso se entristecem. E é isso que Paulo vai falar no capítulo 2, que as pessoas se entristeciam. Paulo vai falar também que o testemunho dessa igreja era tão poderoso que era conhecido, irmãos, tanto dos crentes da Macedônia quanto da Acaia. A Acaia também era onde Corinto estava inserido, que é de onde Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses. E também, no capítulo 1, versículo 8, ele vai falar que não só para a Macedônia e para a Acaia, mas para todos os lugares onde haviam crentes e notícias daquela igreja. Aquela igreja era um exemplo de fé, até para a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja. A igreja de Tessalonicenses era um exemplo de fé, amor e ternura. No capítulo 3, Paulo já vai falar da vinda de Timóteo. Timóteo vem com as notícias da igreja para Paulo. Porque Paulo tinha ficado pouquíssimo tempo nessa cidade, ele precisava de notícias vindas por meio de Timóteo. Paulo temia a reação da igreja diante das dificuldades, porém, Timóteo vem com ótimas notícias da fé e do amor daquela igreja.
no capítulo 3, nós vemos que Paulo tinha muito medo de como que a igreja ia se comportar diante das dificuldades, das tribulações, que ele sabia que a igreja ia passar diante das autoridades daquelas cidades, que muitos iam passar por muitas perseguições, até porque eles vinham de cultos pagãos, de adoração idólatra, então ele sabia que eles iam sofrer repúdia, perseguição e muito sofrimento. E Paulo tinha um coração temeroso, por causa que ele não sabia a reação que aquela igreja ia demonstrar. Só que Timóteo, quando chega com as notícias daquela região, Timóteo vai falar para Paulo que aquela igreja estava firme e forte, que aquela igreja era um exemplo para as outras igrejas de todas as outras regiões. Então, nós vemos o poder do evangelho nisso, porque por mais que às vezes até o próprio Paulo tinha certo receio, dúvida da reação daquela igreja, o próprio Deus estava operando naquele lugar e na vida daquelas pessoas, na vida daqueles crentes. Por exemplo, nós temos muito medo, eu converso isso muito com os jovens, de como que vai ser o nosso futuro, o futuro da nossa igreja, como que nós vamos se comportar, o que nós temos que fazer para mudar, quais são as nossas estratégias, o que temos que formar para mudar a situação, progredir na fé. Mas, irmãos, o que nós temos que ter, acima de tudo, é a certeza que Deus está conosco, que Ele que plantou a semente, Ele também dá o crescimento, amém? Então, a força e o feito não está no nosso próprio braço, nós temos que fazer a nossa parte sim, mas é Deus que realiza, é Deus que faz frutificar. Se Deus plantou, Deus dará o crescimento, amém? Nós vemos também no capítulo 4 que Paulo responde a algumas dificuldades daquela igreja, porque por mais que aquela igreja estivesse firme, por mais que Timóteo tivesse levado ao apóstolo Paulo ótimas notícias, por mais que o apóstolo Paulo estivesse feliz, Paulo ainda tinha algumas preocupações, e Paulo dá algumas recomendações. Por exemplo, do versículo 2 ao 5 no capítulo 4, Paulo vai responder e fazer algumas recomendações a respeito da prostituição. Quem não lembra, por exemplo, na região de Éfeso, Éfeso que ficava em um istmo, e nesse istmo tinha ficavam umas colinas bem altas, na verdade uns montes mesmo, e em um desses montes havia o famoso templo da deusa Diana, a deusa dos Éfesos. E nesse templo, irmãos, havia a prostituição cultual. Em tempo, essas prostitutas cultuais do templo da deusa Diana, essas prostitutas desciam e se relacionavam com qualquer um. Isso era um gesto de idolatria e religiosidade da época. Nós achamos que o nosso tempo é difícil, imagina naquela época. A gente sempre acha que o nosso tempo é o mais feio e ruim possível. Na verdade, houve tempo tão ruim quanto o nosso, irmão. Pode crer nisso. Veja Sodoma e Gomorra, por exemplo. E Paulo tinha muito receio, mesmo que Paulo, lógico, confiava em Deus, sabia do poder de Deus, ele se preocupava com a igreja, porque Paulo tinha uma atitude paterna com as igrejas que ele plantava. E ele sabia que ali tinha um perigo muito grande da prostituição, que, irmãos, quando nós estamos inseridos em um contexto de pecado, de idolatria, de paganismo, de toda a ofensa contra Deus, nós acabamos inconscientemente sendo influenciados por esse contexto. Então, Paulo sabia que os crentes inseridos naquele contexto, eles podem fazer do absurdo algo normal, que é o que muita gente faz isso. Eles normalizam o absurdo. Por exemplo, hoje nós somos cercados de uma ideologia à nossa volta. E sabemos que essa ideologia é má, essa ideologia é contra Deus, essa ideologia ofende a Deus, está contra a palavra de Deus. Mas o que os homens fazem
eles tentam suprimir a verdade de Deus em mentira, como sempre fizeram, e normalizam aquilo que é absurdo. Eles tornam aquilo que é absurdo algo normal. E isso é um perigo, e Paulo sabia desse perigo. Paulo também sabia do perigo da mentira e do engano entre os crentes. Paulo sabia que ficar fazendo negócio, tem que tomar cuidado, porque ficar fazendo negócio a pretexto de mentira, isso é muito perigoso. Então Paulo também faz essa recomendação no capítulo 4. Paulo faz outra recomendação no versículo 11, que é o trabalho diário daquela igreja. E por último, Paulo faz uma recomendação sobre as últimas coisas. E é aqui que nós começamos a entender um pouco a pregação de hoje. Irmãos, no versículo 12, acompanha comigo no versículo 13 do capítulo 4, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, aquela igreja, como nós já falamos até aqui, tinha sofrido várias perseguições, estava sofrendo várias lutas, várias tribulações, ameaça de pecado, num contexto pagão, num contexto impuro. E os irmãos também estavam sofrendo com perdas. Talvez alguns estudiosos, eles aqui divergem um pouco, mas parece que eles estavam meio incertos por causa das perdas que eles estavam sofrendo, talvez por causa de perseguição ou por causa de morte natural. Os irmãos estavam confusos. Ora, Jesus, não há muito tempo, tinha morrido e ressuscitado e ascendido aos céus, e agora entronizado com o Pai. Só que qual que era o destino deles? Quando que Jesus iria voltar? Jesus havia prometido que iria voltar. Da mesma forma que ele subiu, ele iria descer. E agora, qual que é o destino deles? E ele diz: irmãos, não sejais ignorantes, irmãos, dos que já dormem. E todo mundo sabe que essa palavra dormem aqui não é de dormir no soninho, não, irmão. É morrer mesmo. Então, dos que já dormem é morte. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, irmãos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Pastor não tem medo da morte, não. Você fala sempre. Você não tem medo da morte. Tem medo da morte? Tem sim. Todo mundo tem medo da morte. Tem um medozinho. Mas sabe para onde vai, sabe? É essa a nossa esperança, amém? Às vezes eu falo com a Raíssa, eu não tenho problema com morrer não, só não quero sofrer, né? Sofrer é ruim, a gente tem medo de sofrer, a verdade é. A gente não tem medo de morrer, a gente tem medo de sofrer. Porque, irmão, sofrimento é algo terrível, terrível. Eu acho tão bonito quem morre assim dormindo, né? Tá ali dormindo, não acorda mais. Acordar não consegue acordar. Por que não consegue? Porque está morto. Amém? Mas, irmãos, para quem tem esperança em Jesus, na ressurreição dos mortos, na redenção do próprio corpo, irmãos, nós temos uma viva esperança. A morte, irmãos, a morte não é o fim, a morte é um corte para uma vida muito melhor, irmãos. É isso que Paulo fala. Se vocês continuarem sendo ignorantes, vocês vão ficar entristecidos como os outros. Mas se vocês têm o pensamento correto, o conhecimento correto, se vocês têm uma viva esperança, vocês sabem que a redenção do vosso corpo, isso aí é motivo de regozijo, de alegria, de gratidão. E é isso que eu quero trazer
para os irmãos essa noite, um coração alegre. Qual é o nosso sentimento em relação, durante o período da espera da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual deve ser o nosso sentimento? E Paulo vai falar que esse sentimento é o sentimento de gratidão. E Paulo diz mais, olha o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, olha o que ele fala, em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que lindo, irmãos. Nós dormimos em Jesus e Jesus nos faz, nos tornará a trazer de novo com ele. Isso é muito lindo. Da mesma forma que nós morremos com Cristo, nós morremos sabendo que nós vamos voltar com ele. Irmãos, essa vida não é o fim. É o começo de algo muito maior e eterno. E Paulo vai continuar, veja bem, no capítulo 5, Paulo diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Irmãos, essa parte é sensacional. Todo mundo já ouviu que Deus vai vir como ladrão da noite, como um piscar de olhos. Deus pode vir a qualquer momento. Todo mundo já viu deixados para trás. Só que olha que interessante, porque a gente tem a noção que Jesus vai vir como um ladrão da noite para os crentes. Só que Paulo fala totalmente contrário. Olha o que Paulo fala. Porque, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. O que Paulo está falando? Vocês já sabem muito bem os tempos e as estações. Eu não preciso explicar para vocês. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, olha aí, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Opa! Então, aquele dia não vai me surpreender, vai surpreender quem está na noite. Eu sou do dia. Olha o que Paulo vai dizer. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Irmãos, Jesus vai vir como ladrão da noite para os que estão em trevas. Nós somos do dia e sabemos as estações, nós sabemos os sinais que precedem a vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nós não podemos marcar o dia, mas nós sabemos quando Jesus estiver pronto para vir, nós saberemos, irmãos, pelos sinais, o tempo e as estações que ele virá. Agora, o dia e a hora ninguém sabe. Ele vai vir como um ladrão, sim, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que se casam, se dão em casamento, como os dias de Noé, aqueles que trabalham, que ficam trabalhando, que não se importam, que vivem a vida, como que Zeca Pagodinho falava, deixa a vida me levar. É assim, eles que estão em trevas vivem a vida assim. Mas nós somos do dia, nós vivemos como aqueles que são do dia, e não aqueles que são das trevas. Então essa história,
Cuidado! Não, que Jesus virá como um ladrão. Cuidado, irmão, vigiem! Irmãos, nós já estamos vigiando, porque nós não somos da noite, nós somos do dia. Amém? Mas isso, irmãos, trazia uma grande preocupação àquela igreja. Como eu disse, o destino daquela igreja e o que acontecia quando a pessoa morria estava trazendo bastante dúvida e confusão àquela igreja. E Paulo vai tirar algumas dúvidas e fazer algumas recomendações. Já que eles são daqueles que são do dia, da luz, aqueles que sabem as estações, que sabem os sinais, que vivem esperando a volta do Senhor, que têm uma viva esperança, que têm esperança na vida eterna, eles precisam de algumas recomendações enquanto aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, enquanto essa viva esperança não se concretiza. E olha as recomendações que Paulo vai falar. Paulo diz assim: e rogo-vos, irmãos, versículo 12, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Olha que recomendação linda. Paulo podia fazer outros tipos de recomendação, mas Paulo vai falar daqueles que presidem. Quem são aqui os que presidem? Os pastores, os bispos, as autoridades. Porque ele fala entre vós, na verdade sobre vós no Senhor. Irmãos, nós devemos ter submissão, ser submissos à autoridade acima de nós, às autoridades constituídas por Deus. Por isso que nós temos que estar sempre orando por nossa liderança, por nossos pastores, também pelas pessoas mais velhas da igreja, que são os anciãos, pessoas mais sábias, mais experientes, que conhecem muito mais do que nós. Por exemplo, conhecem muito mais do que eu, que sou jovem, que estou começando a minha vida agora. Então nós temos que ter bastante respeito e orar e ser submisso a essas pessoas. Paulo faz essa recomendação, mas Paulo faz essa recomendação porque parece que tinha pessoas que eram submissas. Na verdade, havia pessoas insubmissas nessa igreja. No versículo 13 ele diz: e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Versículo 14: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, os desordeiros. Irmãos, tem gente que adora uma desordem na igreja. Adora fazer picuinha. Aqui, graças a Deus, eu não sei se é porque eu não... Aqui o pessoal é meio quieto, né? Que acabou o culto, o pessoal conversa um pouquinho e vai embora. Irmãos, era de uma igreja que acabava o culto, era uma fofocada. Você queria saber da vida de alguém, irmãos, era só esperar acabar o culto. Então... E mais, tem aqueles desordeiros que... Não gostei da palavra do pastor, irmão. O pastor está se achando muito. O pastor está achando que é quem? Que é Deus na terra? Tem gente que é assim. E fica trazendo picuinha para dentro da igreja. Esses são os desordeiros. Tinha muito desordeiro naquelas igrejas, irmão. Ainda mais que as igrejas estavam recém-fundadas, plantadas, aí mesmo que era... Veja o gnosticismo que afetou tanta a igreja no começo das implantações. Irmão, o gnosticismo foi uma tragédia, fez muitos adeptos. Era exatamente esses desordeiros. E o que Paulo fala aí, Paulo está errado. Essa história aí, como que um Deus vai se encarnar? Como que Deus e homem, como assim espírito e matéria? Isso não existe. Sempre tem esses desordeiros, irmãos. Temos que ter cuidado com essas pessoas. A gente lembra de um desordeiro aí da escola dominical. Meu Deus, Joel teve a paciência de Jó, meu irmão. Romildo já estava até preparando o jab o cruzado. Tatame,
E ele diz: os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo. Irmãos, com essa questão da morte, as pessoas estavam ficando um pouco desanimadas, porque estava vendo as mortes e eles não sabiam muito bem o que daria daquilo ali. Então as pessoas estavam com um pouco ânimo. Então tinha pessoas desanimadas nesse tempo. Nós temos que nos preocupar com essas pessoas. Por exemplo, às vezes o desânimo bate. Aí a gente vê o irmão, falta uma vez, falta 2 vezes, falta 3 vezes, falta 4 vezes. Aí você vai conversar com o irmão. Eu era assim, pastor. Eu batia o desânimo. A pessoa vê, aí a pastora, que na antiga igreja era uma pastora, né, que eu amo muito, pastora Jaque, até hoje, meu Deus, como eu amo aquela mulher. Ela chegava, ela ligava para mim: ô filhinho, o que está faltando nos cultos? Alguma coisa está acontecendo. Aí qual é que era a desculpa? Não, é que eu estou trabalhando muito. Esse horário não está batendo. Irmão, essa é a desculpa na ponta da língua de todo mundo. A gente joga sempre a desculpa para o trabalho, para a família, para os filhos, para onde for, mas a gente nunca assume que a gente está desanimado. Irmãos, você assumir que você está desanimado não é algo para você se sentir inferior, algo menor. De forma nenhuma, irmãos, isso é algo nobre. Você reconhecer a sua falha, você reconhecer a sua própria fraqueza, é algo maravilhoso, irmãos, é algo nobre, é um reconhecimento que poucas pessoas têm. E é exatamente na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. É isso que o apóstolo Paulo fala. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque é Jesus que nos fortalece. Então, irmãos, quando vocês estiverem desanimados, lembre-se que sempre tem um colinho de ternura. E nós, quando assimilarmos que algum irmão está desanimado, sejamos solícitos, irmãos, para conversar com aquela pessoa, ver o que está acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente é intrometido demais. Eu sou uma pessoa assim, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou extremamente tímido nesse sentido. Então eu às vezes tenho vontade de falar com a pessoa, mas eu fico achando que eu vou me meter na vida da pessoa, que a pessoa vai me dar um fora. Então, aí eu fico na minha, mas às vezes, isso é uma negligência minha. Então a gente tem que ter cuidado, porque os dias são maus e nós temos que cuidar do nosso próximo, nós temos que cuidar principalmente daqueles que são de casa. Amém? Paulo vai fazer outras recomendações. Olha o que ele vai continuar falando. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Uma recomendação nítida tirada do Sermão do Monte, né? Não retribuir mal com mal. Aí Paulo vai falar sobre 3 sentenças, que são as mais importantes desse capítulo e, para mim, as mais importantes da carta. Olha o que ele vai falar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Regozijai-vos sempre. Os tessalonicenses não desconheciam a alegria indizível. No capítulo 1, versículo 6, e cheio de glória, como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 diz, a grande alegria que resultou na encarnação de Cristo e na redenção efetuada através da cruz, era essa alegria que os tessalonicenses conheciam. Entretanto, em face da perseguição, como eu disse, em face dos vários distúrbios internos, como a menção que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em 2 Coríntios 7,5,
havia o perigo de que essa alegria se dissipasse. A perseguição é um grande perigo para que a alegria venha a se dissipar, porque a perseguição, e os nossos irmãos perseguidos, principalmente no Oriente, conhecem muito bem isso, a igreja perseguida. Nós temos que orar todos os dias, muitas vezes a gente esquece deles. Eles sabem muito bem, irmãos, que o sofrimento causa muita tristeza. A morte em si, a morte cruel, causa muita tristeza. E essa tristeza pode nos parar. Nós que vivemos num contexto ocidental, nós não sofremos perseguição, talvez nós sofremos algumas retaliações de palavras, de argumentações, de ideologias. Nós sabemos que essas coisas também podem nos parar, podem nos entristecer, pode causar grande tristeza aos nossos corações. O julgamento do mundo pode causar muita tristeza aos nossos corações. As retaliações ideológicas também causam muitas tristezas. Mas nós temos que ter essa alegria indizível, nós temos que frear esse perigo, tendo a viva esperança dentro de nós, irmãos, sabendo da postura que nós temos que ter até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A postura que nós temos que ter é uma postura de alegria. E essa palavra, irmãos, ecoa dentro de mim particularmente como algo tremendo, porque, irmãos, para pessoas, por exemplo, que sofrem com ansiedade, isso é algo muito difícil, porque as dificuldades vai enchendo. Quem sofre com ansiedade sabe o que eu estou falando. A gente é como se fosse uma bola. As informações vão enchendo aquela bola, até o ponto que vem alguém e alfineta. Misael chegou a respirar fundo lá. E esse perigo, irmãos, tem que ser neutralizado através do quê? Da oração. E é exatamente o que nós temos feito. A gente tem orado sem cessar, porque eu lembro muito bem, não sei se o pastor lembra, que eu tinha comentado há muito tempo atrás, lembra? Eu não sei se gente, um propósito, eu tinha falado, estou com um propósito da gente orar sempre de joelho, no início do culto. Acho que começou até com umas reuniões que eu fazia aos sábados. E o pastor aderiu, irmãos, então até hoje, acho que a gente está há mais de, já deve estar quase uns 2 anos, 1 ano e meio. Aí antes da pandemia, a gente está desde antes da pandemia orando de joelho, irmãos, todo início do culto. Isso é oração sem cessar. Parece que é uma coisa pequena, mas não é. Quantas igrejas, irmãos, não é nos engrandecendo, não. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Mas quantas igrejas têm perseverado em oração no início dos cultos? Isso é algo para a gente parar para pensar que Deus está conosco. O Espírito Santo está atuando na nossa vida. E nós temos que ter alegria. A alegria só vem, irmãos, com uma vida de oração. Uma vida principalmente não só na reunião pública, mas em nossos lares, com os nossos amigos, com os nossos familiares. A oração é tremenda, irmãos. Vou contar aqui uma experiência. A gente teve a primeira oração que foi dos jovens no sábado. Veio, acho que foi eu, você, Alessandro e Raíssa. E assim, irmãos, alguns irmãos não puderam vir, outros irmãos vieram, o Marinete veio, mas ficou na porta. Ela chegou depois, aí eu não sabia, mas a próxima vez ela vai estar com a gente. Irmãos, parece uma coisa simples, mas naquela reunião, assim, eu senti uma alegria tão grande, irmãos. Assim, inexplicável. Eu chorei igual criança. Alessandro ali no batuque, ele pegou uma caixa velha, ele ficou na bateria. Foi bem legal. A reunião de oração, irmãos, é algo tremendo para a igreja. E principalmente nos nossos lares. Eu lembro que
Quem me incentivou muito a orar foi as pregações de Leonard Ravenhill. Eu não sei se todos conhecem esse homem, um pregador. Tem muitas pregações dele no YouTube. É um velhinho, pentecostal. Muita gente acha que ele é reformado. Incrível que pareça, muita gente nem sabe que ele é pentecostal, mas ele é pentecostal. Muita gente acha que ele é reformado. Ele tem uma pregação assim maravilhosa. E aquele velhinho, ele falava coisas assim tremendas, irmãos. E tem uma das pregações que ele fala como passar 1 hora orando. Irmãos, é algo tremendo. E é interessante que a oração ela não deve ser algo mecânico. Muitas vezes a gente faz da oração algo mecânico. A gente fica com receio de falar as coisas com Deus. A gente acha que Deus é alguém totalmente outro, né? Como o deísmo, alguém totalmente isolado, um ser totalmente isolado. Não, irmãos. O nosso Deus é um Deus paterno, é um Pai bem próximo de nós, que nós podemos falar tudo o que está passando em nosso coração. Toda ansiedade, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele cuidará de vós, irmãos. E Ele diz, regozijai-vos sempre. Como é difícil, irmãos, ter uma alegria assim, um regozijo assim. E regozijo aqui está ligado à alegria mesmo. A você sempre estar ali dando graças, coração alegre. Algumas traduções está até alegrai-vos. Aqui está regozijai-vos, na corrigida fiel. No versículo 17 ele vai dizer, orai sem cessar. Como eu disse, é uma oração exatamente assim, uma oração constante, uma vida de oração. Às vezes nós realmente não temos tempo para a gente está no trabalho, não tem tempo para dobrar o joelho. Às vezes eu até vou para o banheiro orar, eu vou para o banheiro do trabalho, estou no banheiro mesmo, ninguém sabe o que eu estou fazendo, então vou para orar lá, gasto um tempinho lá orando. Então a gente sempre tem umas saídas para a gente manter uma vida em oração. A gente está trabalhando, a gente está mentalizando a palavra de Deus, pensando, pedindo ao Senhor, Senhor, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa família, abençoe meu ministério, abençoe a obra da igreja. Ô Senhor, cuida da irmã tal, do irmão Alexandre, da irmã Raíssa, do pastor Arídio. Amém? Amém, pastor Arídio? Olha por mim, Pai. Irmãos, orai sem cessar. Ele também vai dizer, em tudo dai graças. Irmão, como é difícil ter um coração grato. Tem pessoas que só sabem murmurar, irmãos. A prática do pecado da murmuração é inacreditável. Ela atinge é um pessimista. Parece até o Mr. Bean. Já viu o Mr. Bean? O Mr. Bean é o cara mais pessimista que tinha. E invejoso também. Irmãos, esse pecado da murmuração, ele é muito sorrateiro. Na primeira dificuldade a gente começa, mas Deus não me ama, Deus não está mais comigo. Irmãos, aqui o pecado da murmuração não é você fazer questionamentos não, tá? Jó, por exemplo, fazia muitos questionamentos. Quem lê o livro de Jó, vê que Jó questionou pra caramba, né? Jó fez vários questionamentos. Mas Jó, em momento nenhum, fraquejou na fé. Essa que é a questão. Naufragou na fé. Mas você questionar uma coisa, você ficar murmurando, questionando se Deus está com você, se Deus realmente está com você naquela situação, se Deus te ama, se Deus cuida de você, se Deus cuida do seu filho. Irmãos, Deus cuida de nós, amém? Deus está com você em todo o tempo, Deus cuida de você na sua faculdade. Porque eu terminei os estudos e não consigo emprego. Irmãos, calma. Deus tem o seu tempo, amém? Porque eu tenho certa idade e ainda estou para titia. Amém? Amém, Raíssa? Amém? Porque eu tenho o dom de celibato. Irmãos, calma, Deus sabe de todas as coisas.
Não sei. Nós, às vezes, murmuramos demais. E até o questionamento demasiado é murmuração. Você começar a ficar aquele pessimismo absurdo, tudo vai dar errado. Tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter o coração grato no Senhor Jesus, porque esta tudo, né, no grego, é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esse tudo, esta, está relacionada a todo o processo anterior a ele. Então, esta está ligado a regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. É o mesmo sentido lá de Efésios capítulo 2, versículo 9, porque nós somos salvos mediante a fé. Amém? Vamos dar uma passadinha lá para me mostrar essa ligação de Efésios. Efésios 2. Versículo 8. Aqui diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto, tudo, não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto aí faz menção a todo o processo anterior a ele. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, isto faz menção a todo o processo anterior a ele, amém? Da mesma forma, esta aqui também faz menção a todo o processo anterior. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Essas são as recomendações que Deus nos coloca nessa noite. Irmãos, que sejamos pessoas com coração totalmente grato ao Senhor. Nós só temos a agradecer, irmãos. Nós passamos por uma pandemia, irmãos. Nós passamos por uma crise econômica terrível. Ainda estamos aí, né? Agora está chegando as eleições, o óleo baixou. Amém. Quero saber porque baixou. Quero saber que baixou. Estou feliz, estou dando graças a Deus que baixou. O leite baixou, está R$4,99. Amém, irmão? Falar em preço de produto gera discussão, Amém, irmãos? Mas temos que dar graças, irmãos, ao Senhor Jesus. Temos que dar graças, porque o nosso pastor aí está firme e forte, dando exibição no campo de futebol. Temos que dar graças, porque mais um ano nós vamos fazer batismo, pessoas vão se batizar, passar pelas águas, por mais sejam poucos. Irmãos, temos que dar graça. Temos que dar graça porque a nossa igreja ainda está aí, firme, está de pé, e em nome de Jesus vai continuar de pé. Temos que estar felizes, irmãos, porque o nosso casamento, Deus tem sustentado o nosso casamento, o nosso matrimônio. Temos que dar graças a Deus, porque Deus está conosco, cuidando dos nossos filhos. Nossos filhos estão com saúde, nossos filhos estão bem. Olha como o Alessandro está forte. Temos que dar graças a Deus, irmãos, por tudo. Em tudo dai graças. Irmão, nós temos que parar de reclamar, a verdade é essa. A gente reclama demais. Temos que ficar alegres, irmãos. E o maior motivo da nossa alegria, irmãos, é saber que um dia, Jesus de Nazaré, o Nazareno, aquele que montado no burrinho, proclamou que ele era o rei, irmãos. Aquele que abriu o livro de Isaías e disse que ali estava se cumprindo a profecia. Aquele que padeceu, irmãos, que teve um ministério curto de 3 anos, irmãos,
mas com um ministério poderoso em palavras e obras, como Lucas diz, aquele, irmãos, que morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e triunfou, foi exaltado sobre tudo e sobre todos, aquele que desposou o império das trevas, aquele que mostrou a vergonha que era o reino das trevas, aquele que desposou, aquele que destruiu as obras do diabo. Esse é Jesus. Esse é o motivo da nossa maior alegria. A nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa maior alegria é ter o nosso nome arrolado aos céus, como Jesus disse aos discípulos. Irmãos, quão grande alegria é ser filho de Deus. Quão grande alegria é ter sido adotado por Deus. Quão grande alegria é ter um Cristo que morreu pelos nossos pecados, irmãos. Quão grande alegria é ser filho de um Pai tão maravilhoso, um Pai tão bondoso, tão grandioso, paterno, que nos ama, que cuida de nós. Essa é a nossa alegria. Uma alegria indizível no Espírito Santo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui.